Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é dia 21 de abril de 2024, um domingo, feriadão, né, pessoal? Feriadão, Tiradentes. Uma inscrita aqui do canal chamada Clara Veloso havia me pedido ontem a leitura do livro A Política da Prudência, de Russell Kirk. Bom, como não deu tempo de adquirir a obra nesse pequeníssimo intervalo de tempo, eu consegui adquiri-la pela própria internet mesmo, tá? Eu baixei a versão dela em PDF e eu gostaria de fazer a leitura dela para vocês aqui, tá? A Política da Prudência, olha só a capa da obra, pessoal. Ó, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, né? Mas essa aqui é a capa da obra, tá vendo? Todos aqui acompanhando um homem falando, o outro homem aqui mais à direita, isolado, tá? E a editora é a Realizações, tá ok? Vou pular essa parte aqui dos detalhes técnicos do livro. E eu vou dar início à leitura de imediato, né? Russell Kirk. Tradução de Gustavo Santos e Márcia Xavier de Brito. Apresentação de Alex Catarino. Introdução de Mark C. Henry. Estudos anexos de Bruce Frohnheim, não sei. Frohnen. Gerhard Niemeyer e Edward E. Erickson Jr. Vamos lá. Minha impalpável biblioteca. As minhas 4 filhas, Mônica, Cecília, Felícia e Andréa, agora embarcando confiantes no turbulento mar dos descontentes modernos, que possam manter-se distantes de Sila e de Caríbides, seguindo o exemplo de Yeats, Y-E-A-T-S, nomeio vigorosos espíritos para guardá-las. Sumário. Aí eu vou ler aqui o sumário para vocês, só para vocês ficarem bem atentos aí e não perderem o fio da meada. Apresentação, edição brasileira, a formação e o desenvolvimento do pensamento conservador de Russell Kirk. Alex Catarino, página 11. Introdução, Russell Kirk e o coração conservador. Mark C. Henry, página 59. Notas sobre a tradução e as notas explicativas. Márcia Xavier de Brito, 85. A Política da Prudência, de Russell Kirk. Aí vamos lá. Capítulo 1. Os erros da ideologia, página 91. Capítulo 2, 10 princípios conservadores, página 103. Capítulo 3, a causa conservadora, 10 acontecimentos, página 117. Capítulo 4, 10 livros conservadores, 129. Capítulo 5, 10 conservadores exemplares, 145. Capítulo 6, a política de T.S. Eliot, 161. Capítulo 7, Donald Davidson e o conservadorismo sulista, 177. Capítulo 8, a economia humana de Wilhelm Röpke, R-O-P-K-E. R-O-P-K-E. Eu não sei como que se pronuncia, porque tem uma trema no O aqui, tá? Página 191. Capítulo 9, Malcolm Muggeridge e o flagelo do progressismo, 201. Não sei como é que se pronuncia também. Muggeridge, não sei. M-U-G-G-E-R-I-D-G-E. Capítulo 10, o conservadorismo popular, página 215. Capítulo 11, uma avaliação imparcial dos libertários, 227. Do capítulo 12, os neoconservadores, uma espécie em extinção, 241. Capítulo 13, os conservadores culturais, 257. Capítulo 14, para uma política externa prudente, 271. Capítulo 15, o Estado Behemoth, centralização, Behemoth, não sei, B-E-H-E-M-O-T-H, centralização, página 287. Capítulo 16, cultivando desertos educativos, página 301. Capítulo 17, perspectivas do proletariado, 313. Capítulo 18, governo popular em mentes imoderadas, 331. Um epílogo exortatório, poderá a geração futura redimir o tempo? Página 345. E aí vem as notas explicativas, Márcia Xavier de Brito e Alex Catarino, página 351. Anexo 1, Russell Kirk, redimindo o tempo. Bruce Frohnen, não sei, F-R-O-H-N-E-N, página 447. Tem uns nomes bem complicados aqui, aí depois vocês procurem a pronúncia exata, tá ok? Anexo 2, Russell Kirk e a ideologia. Gerhard Niemeyer, 455. Anexo 3, Russell Kirk e o apogeu do conservadorismo. Edward E. Erickson Jr., 465. Índice remissivo, 475, tá? E aí vem os agradecimentos. Vamos ler aqui, então, os agradecimentos da obra.
Os capítulos de 1 a 17 e o epílogo deste livro baseiam-se em palestras proferidas na Heritage Foundation em Washington, D.C., em várias ocasiões ao longo dos últimos 5 anos. O capítulo 18 originou-se de uma palestra ao Chavano Institute do Hillsdale College, em Michigan. A senhorita Kristen Seifert, a senhorita Eileen Balahadia, acho que é assim, tá? Eileenballajadia, ao senhor Matthew Davis e ao senhor Alan Cornett, todos fellows da Margaret Ayer, acho que é isso mesmo, EYER Wilbur Foundation, que muito me ajudaram na preparação do índice remissivo deste volume. Aí vem a assinatura, né, Russell Kirk. A apresentação e edição brasileira, a formação e o desenvolvimento do pensamento conservador de Russell Kirk, Alex Catarino. Aí tem várias referências aqui, pessoal, à medida que eu for lendo essas referências, com as devidas notas de rodapé, tá? Eu vou falando para vocês. Ó, tem uma referência, notinha de rodapé, tá? Então vamos lá. A política da prudência pode ser tomada como a melhor introdução ao conservadorismo político e cultural de Russell Kirk, de 1918 a 1994. Aí vem uma referência, uma notinha de rodapé. A obra foi publicada pela primeira vez em 1993, numa edição em capa dura, pelo Intercollegiate Studies Institute, ISI, com o título The Politics of Prudence. Em 2004 foi feita uma reimpressão da obra na forma de brochura, com o acréscimo da introdução de Mark C. Henry. Sugerimos ao editor Edson Filho, da Realizações, que incluísse como anexos na presente edição os artigos Russell Kirk, Redeeming the Time, de Bruce Frohnman, Modern Age, volume 36, número 1, Fall 1993, páginas da página 79 até a página 82, perdão. Russell Kirk in Ideology, de Gerard Niemeyer. E aí, Conservatism at its Highest, de Edward E. Erickson Jr., The Intercollegiate Review, volume 30, número 1, Fall 1994, página da 35 até 38, e também da 31 a 34, cujos direitos autorais via Russell Kirk Center for Cultural Renewal foram gentilmente cedidos pelos editores R.V. Young, da Modern Age, e Mark C. Henry, da The Intercollegiate Review, para a Realizações. Então vamos continuar, né? A política da prudência pode ser tomada como a melhor introdução ao conservadorismo político e cultural de Russell Kirk, que viveu de 1918 a 1994, não é isso? O livro reúne os textos de 18 conferências apresentadas pelo autor entre 1986 e 1991 na Heritage Foundation e a versão escrita de uma palestra ministrada em 1988 no Hillsdale College, oferecendo assim um panorama final das reflexões kirkianas sobre temas sociais e políticos. A obra forma um díptico com o livro Redeeming the Time, Redimir o Tempo, coletânea publicada póstumamente em 1996, que trata dos aspectos cultural e social. Essas duas antologias sintetizam algumas das ideias centrais do autor sobre a preservação dos princípios que T.S. Eliot, de 1888 a 1965, chamou de coisas permanentes e representam o corolário de uma carreira intelectual de quase meio século. O que seriam então essas coisas permanentes? Vamos ver aqui se tem alguma referência. Vamos lá. T.S. Eliot, The Idea of a Christian Society, Londres, Faber and Faber, 1939, página 21. Tá? Essa referência que está aí bem na notinha de rodapé. Na autobiografia The Sword of Imagination, Memoirs, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra, of a half century of literary conflict. Acho que é Literary Conflict. A Espada da Imaginação, Memórias de Meio Século de Conflito Literário, publicada póstumamente em 1995. Russell Kirk relata a cruzada que moveu ao longo de toda a vida adulta contra os erros ideológicos da modernidade. Utilizando a terminologia do historiador Arnold J. Toynbee,
1899 a 1975, a época em que nasceu foi definida por Kirk como um período de desordem no qual a antiga casca da ordem moral e social havia sido quebrada. Então, o que seria esse período de desordem? Vamos lá, qual que é a notinha de rodapé aqui? No original em inglês, a expressão de Arnold J. Toynbee na obra A Study of History, um estudo de história, é Time of Troubles. Optamos, no entanto, pela tradução período de desordem por acreditarmos que tal terminologia é a mais apropriada para explicitar o contraste entre os acontecimentos históricos do século XX e o ideal wegliano de ordem adotado por Russell Kirk. Aí, a outra referência, né? This World of Imagination, Memories of a Half Century of Literary Conflict. Não, só tem um título completo aqui, né? Russell Kirk, This World of Imagination, Memories of a Half Century of Literary Conflict, Grand Rapids, William B. Eerdmans Publishing Company, 1995. Só tem isso, tá? Vamos continuar aí, né? Vou ler de novo tudo aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Na autobiografia This World of Imagination, Memories of a Half Century of Literary Conflict, A Espada da Imaginação, Memórias de Meio Século de Conflito Literário, publicada postumamente em 1995, Russell Kirk relata a cruzada que moveu ao longo de toda a vida adulta contra os erros ideológicos da modernidade. Utilizando a terminologia do historiador Arnold J. Toynbee, 1889 a 1975, a época em que nasceu foi definida por Kirk como um período de desordem no qual a antiga casca da ordem moral e social havia sido quebrada, em consequência da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Bolchevique e do colapso do Império dos Habsburgos. O breve século XX, cujos marcos temporais são o início da Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1914, e a dissolução da União Soviética em 9 de dezembro de 1991, foi denominado Era dos Extremos pelo historiador marxista Eric Hobsbawm, 1917 a 2012, pessoal. E aí tem uma notinha aí para Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 a 1991. Tradução, Marcos Santa Rita, São Paulo, Companhia das Letras, 1995. O historiador católico Paul Johnson descreveu que a identidade do século passado foi moldada pelo declínio dos valores tradicionais cristãos e a substituição destes por ideologias seculares de esquerda ou de direita, responsáveis em última instância pelas guerras, revoluções, genocídios, crises econômicas, degradação cultural e relativismo moral do período. Então vamos lá. Notinha de rodapé. Paul Johnson, Tempos Modernos. O Mundo dos anos 20 aos anos 80. Tradução, Gilda de Brito McDowell e Sérgio Maranhão da Mata. 2. Ela é a segunda edição. Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1998. As circunstâncias históricas desse novo mundo antagonista de loucura, discórdia, vício, confusão e vão pesar, criado pelas diferentes ideologias, influenciaram muito a percepção da realidade de Russell Kirk, que buscou na tradição remédio para os males ideológicos que assolaram o século XX. Então aqui, né? Mundo antagonista de loucura, discórdia, vício, confusão e vão pesar. Vamos ver a notinha que tem aqui. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, in the Works of the Right Honorable Edmund Burke, volume 3, Boston, Little, Brown and Company, 1865, página 360. Russell Kirk assumiu para o pensamento conservador norte-americano a mesma importância de Edmund Burke, de 1729 a 1797, para a formação do conservadorismo britânico. A grande erudição e a prolífica produção de Kirk impressionaram renomados contemporâneos, como já citado T.S. Eliot e dentre tantos outros, Donald G. Davidson, de 1893 a 1968, Wilhelm Hopke, 1899 a 1966, Leo Strauss, 1899 a 1973, Eric Voegelin, de 1901 a 1985, Malcolm Muggeridge, não sei como é que se pronuncia, né? Muggeridge, de 1903 a 1990, Richard M. Weaver, W-E-A-V-E-R, 1910 a 1963, Robert A. Nisbet,
1903 a 1996, Ray Bradbury, 1920 a 2012, e Flannery O'Connor, 1925 a 1964, com os quais manteve contato e trocou vasta correspondência. Mais uma notinha, né? O historiador e bibliotecário Charles C. Brown classificou e arquivou a vasta correspondência de Russell Kirk, que faz parte do acervo do Russell Kirk Center for Cultural Renewal. Atualmente, o pesquisador James E. Person Jr. está trabalhando na organização de uma coletânea da correspondência selecionada de Russell Kirk. No conjunto da ampla produção intelectual que antecedeu a publicação de A Política da Prudência e de Redeeming the Time, destacamos algumas obras que tratam mais extensivamente de temas políticos, antecipando alguns pontos apresentados nos ensaios da presente coletânea. A primeira delas, sem dúvida, é o livro mais famoso de Kirk, The Conservative Mind, A Mentalidade Conservadora, que se tornou obra de referência do conservadorismo em todo o mundo e é considerado pela maioria dos analistas como o gênesis do pensamento conservador norte-americano no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá para as notas, né? A Mentalidade Conservadora, The Conservative Mind, né? O livro aí mais famoso do Kirk. O livro foi publicado originalmente em 1953 pela Regnery Publishing com o título de Conservative Mind, The Conservative Mind, From Burke to Santayana. A partir da terceira edição norte-americana, publicada em 1960, a obra passou a ter como subtítulo From Burke to Eliot. A edição definitiva em inglês do livro é a seguinte: Russell Kirk, The Conservative Mind, From Burke to Eliot. Sétima edição, introdução de Henry Regnery, e aí Washington, D.C., Regnery Publishing, 1986. Essa versão será lançada em língua portuguesa pela Realizações com o título A Mentalidade Conservadora, de Edmund Burke, a T.S. Eliot. Recentemente, a versão da primeira edição recebeu a seguinte reimpressão: Russell Kirk, The Conservative Mind, Miami B&M Publishing, 2008. Aí a outra notinha. Um panorama histórico do surgimento e desenvolvimento do conservadorismo norte-americano, destacando o papel de Russell Kirk para a corrente, é apresentado em George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in America, since 1945. Second edition, Wilmington, ISI Books, 1996. Para uma visão histórica do movimento conservador, ver Lee Edwards, The Conservative Revolution, The Movement That Remade America, Nova York Free Press, 1999. Vou continuar agora a leitura do livro, né? É muita notinha e as notas são enormes. Oriunda de profundos estudos realizados, sem orientação de nenhum professor para a tese de doutorado, a obra é um longo e erudito trabalho acadêmico que une ao mesmo tempo os campos da história das ideias políticas e da crítica literária, no qual é abordado o desenvolvimento do conservadorismo britânico e norte-americano a partir do pensamento burkeano, destacando as contribuições, dentre outras, de John Adams, 1735 a 1826, Sir Walter Scott, 1771 a 1832, Samuel Taylor Coleridge, 1772 a 1834, John Randolph de Roanoke, 1773 a 1833, James Fenimore Cooper, 1789 a 1851, Alexis de Tocqueville, 1805 a 1859, Nathaniel Hawthorne, 1804 a 1864, Benjamin Disraeli, Disraeli, 1804 a 1881, John Henry Newman, 1801 a 1890, Irving Babbitt, não sei, Babbitt, 1865 a 1933, Paul Elmer More, 1864 a 1937, perdão, e George Santayana, 1863 a 1952. O livro, cadê? Pulei aqui, hein? Eu acho que eu pulei aqui. Cadê? Aqui, ó. O livro, que não pretendia ser um escrito político, recebeu enorme destaque e reconhecimento graças à exposição em 6
cânones dos princípios fundamentais do conservadorismo, da apresentação da genealogia dessa corrente política e da recuperação da dignidade conservadora junto à opinião pública, desafiando assim o aparente consenso liberal nos Estados Unidos. Então vamos ver aqui, faltaram mais 2 notinhas, né? Vamos lá. Oriunda de profundos estudos realizados sem orientação de nenhum professor para a tese de doutorado, vamos ver aqui. Russell Kirk, William H. Mulligan Jr. e David B. Schock, Interview with Russell Kirk, Continuity, A Journal of History, number 18, Spring to Fall, Spring/Fall, 1994, página de 1 a 12. Vamos lá. É muito nome aqui que eu não sei pronunciar, pessoal, porque tem uns que estão em inglês, outros aí que parece que estão em alemão, e aí vocês vão procurando a tradução depois, tá ok? A pronúncia correta depois. Eu não vou poder fazer isso agora, né? Tinha uma outra nota aqui. Tá aqui, ó. O livro, que não pretendia ser um escrito político, recebeu enorme destaque e reconhecimento graças à exposição em 6 cânones dos princípios fundamentais do conservadorismo, da apresentação da genealogia dessa corrente política e da recuperação da dignidade conservadora junto à opinião pública, desafiando assim o aparente consenso liberal nos Estados Unidos. Vamos ver a nota que está aqui. Além do relato autobiográfico em The Sword of Imagination, da página 139 até a 52, da introdução de Mark C. Henry, do presente volume Russell Kirk e o Coração Conservador, página 59, e dos supracitados livros The Conservative Intellectual Movement in America, de George H. Nash, e The Conservative Revolution, de Lee Edwards, ver também os respectivos ensaios Henry Regnery, Russell Kirk, Conservatism Becomes a Movement in Memoirs of a Dissident Publisher, Lake Bluff, Regnery, Gateway, 1985. Da página 146 a 66, idem, Russell Kirk and the Making of the Conservative Mind, Modern Age, volume 21, número 4, Fall, 1977, página de 338 até 53. Ronald Lora, Russell Kirk, The Conservative Mind, 3.5 decades later, perdão, pessoal. In Modern Age, volume 33, número 1, Spring, 1990, páginas 59 até 74. Annie Carson Daly, The Conservative Mind at 40, The Intercollegiate Review, volume 29, número 1, Fall, 1993, páginas 46 a 50. Aí vem aqui um outro nome, né? Vigen, não sei se é Vigen ou Vigen, Gurian. V-I-G-E-N, espaço, G-U-R-O-A-I-N, The Conservative Mind, 40 Years Later, The Intercollegiate Review, volume 30, número 1, Fall, 1994, da página 23 a 26. George H. Nash, The Conservative Mind in America, The Intercollegiate Review, volume 3, número 1, Fall, 1994, da página 27 até a 30. Gerald J. Russell Kirk and the Critics, The Intercollegiate Review, volume 38, número 2, Spring 2003, da página 3 a 13. Mark C. Henry, Conservative Minds Revisited, Modern Age, volume 45, número 4, Fall 2003, página 291 até 94. W. Wesley MacDonald, Conservative Mind, in Bruce Frohan, Jeremy Beer e Jeffrey O. Nelson. Edições American Conservatism, não sei como é que fala enciclopédia em inglês, não sei se é encyclopedia, não sei. Wilmington, ISI Books, 2006, página 186 até 88. Bradley J. Birzer, B-I-R-Z-E-R, More Than Irritable Mental Gestures, Russell Kirk's Challenge to Liberalism, 1950-1960. Humanitas, volume 21, número do 1 ao 2, Spring Fall 2008, página 64 a 86. Puta pariu, é tanta coisa que até cansa, né? A maior parte da página aqui é a nota de rodapé, né? Vamos lá. A biografia intelectual Edmund Burke,
Um gênio reconsiderado, uma coisa assim, né? Aliás, Redescobrindo um Gênio, tô ficando louco. Redescobrindo um Gênio, de Edmund Burke, de 1967, também merece destaque, pois nela o autor apresenta um amplo resumo da vida e das ideias centrais do estadista e escritor irlandês, sendo uma das melhores introduções ao pensamento político burkeano. Outra obra que deve ser lembrada é A Program for Conservatives, um programa para conservadores, lançado em 1954 e reeditado em 1989 como Prospects for Conservatives, Perspectivas para Conservadores, que destaca alguns pontos práticos que precisam ser enfrentados para a renovação do entendimento das ordens moral e social. A curiosa obra The Intelligent Woman's Guide to Conservatism, o Guia do Conservadorismo para a Mulher Inteligente, publicada em 1957, apresenta uma visão sintética do conservadorismo e ressalta suas conexões com a fé religiosa, a consciência, a individualidade, a família, a comunidade, o governo justo, a propriedade privada, o poder e a educação, discutindo também as relações entre permanência e mudança. Vale destacarmos a coletânea intitulada Beyond the Dreams of Avarice. A-V-A-R-I-C-E. Eu nunca tinha visto essa palavra em inglês. Avareza. Essays of Social Critic. Além dos Sonhos de Avareza, Ensaios de Crítica Social, de 1956, em que encontramos, em alguns artigos, a mais sistemática crítica kirkiana à ideologia liberal contemporânea. A coletânea Enemies of the Permanent Things, Observations of Abnormality in Literature and Politics, Inimigos das Coisas Permanentes, Observações sobre as Aberrações em Literatura e Política, de 1969, discute ao longo de diferentes ensaios a maneira como os vícios modernos, tanto na literatura quanto no estadismo, estão relacionados ao processo de desagregação normativa criado pelas ideologias secularistas que tentam ocupar o lugar das verdades tradicionais sobre as normas internas da alma e as normas externas da sociedade. Aí tem várias notas aqui, né, que eu vou precisar citar para vocês. Vamos lá. Primeiro aqui, né, é Redescobrindo um Gênio. Vamos ver se... Aqui, ó, tá aqui. Descobrindo um Gênio. É o número dela. É o número da nota aqui, número 15. A obra foi publicada originalmente pela Arlington House. Uma edição revista pelo autor foi impressa em 1988 pela Sherwood Sudgen, S-U-D-G-E-N. E uma nova versão revisada por Jeffrey O. Nelson apareceu postumamente na seguinte edição. Russell Kirk Edmund Burke. Um gênio, redescobrindo um gênio, pessoal. Acho que é a terceira edição, não é isso? Da edição de Jeffrey O. Nelson. Pref, tá abreviado aqui, Pref Roger Scruton. Wilmington ISI Books, 1997. O livro será publicado na tradução de Márcia Xavier de Brito pela Realizações com o título Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio. Tá? Aí a próxima nota, vamos lá. Um programa para conservadores, não é isso? É isso, vamos ver o que está escrito. A segunda edição revista e ampliada é a seguinte. Russell Kirk, um programa para conservadores, segunda edição, Chicago, Regnery Publishing, 1962. A outra nota é... Cadê aqui? Perspectivas para conservadores. Russell Kirk, Prospects for Conservatives, Washington, D.C., Regnery Publishing, 1989. E aí, qual que é a outra? Que eu tinha pulado aqui, ó. O Guia do Conservadorismo para a Mulher Inteligente. The Intelligent Woman's Guide to Conservatism. Vamos ver. The Intelligent Woman's Guide to Conservatism. Nova York, The Devin Adair Company, 1957. Aí tem outra nota. Tem várias, né? Cada hora o livro vai soltando nota. Vamos lá. Além dos Sonhos de Avareza, Ensaios de Crítica Social. A obra foi publicada em nova edição como Russell Kirk,
Beyond the Dreams of Everest, não sei, Everest. Essays of Social Critic, segunda edição, Peru, Sherwood, Sugden and Company, Sugden, S-U-G-D-E-N, and Company, 1991. E a última nota aqui, até onde eu li, é Inimigos das Coisas Permanentes, Observações sobre as Aberrações em Literatura e Política. A obra foi reeditada como Russell Kirk, Enemies of the Permanent Things, Observations of Abnormality in Literature and Politics, Peru, Sherwood, Sugden and Company, 1984. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver onde que eu parei aqui, eu não tô nem lembrado. Tanta nota. É tanta nota aqui. Acho que eu parei aqui, ó. Merece nota também o livreto The American Cause, A Causa Americana, lançado pela primeira vez em 1957, em que Kirk explica os princípios essenciais da nação norte-americana nas esferas da moral, da política e da economia. Outro livro que não pode deixar de ser mencionado é o monumental estudo de história comparada, The Roots of American Order, As Raízes da Ordem Americana, publicado originalmente em 1974. Refutando o mito da historiografia liberal, segundo o qual a independência dos Estados Unidos foi um empreendimento revolucionário iluminista, Kirk demonstra que a formação cultural e institucional da nação norte-americana foi uma experiência conservadora, caudatária dos legados do povo de Israel, da civilização greco-romana, da tradição medieval e da modernidade. Seguindo a mesma linha de argumentação, lembramos a coletânea The Conservative Constitution, a Constituição Conservadora de 1990, republicada em 1997 numa versão editada com novos textos do autor, como Rights and Duties, Reflections on Our Conservative Constitution, Direitos e Deveres, reflexões sobre nossa Constituição Conservadora, que em diferentes artigos traz a tese de que a Constituição dos Estados Unidos não foi um projeto lockeano, de John Locke, como muitos acreditam. Segundo Kirk, o intento original dos criadores do documento foi de conservar a ordem, a liberdade e a justiça via equilíbrio entre direitos e deveres. Ainda na linha das análises sobre a cultura, a história e as instituições dos Estados Unidos, o livro America's British Culture, Cultura Britânica dos Estados Unidos, lançado em 1993, pouco antes da política da prudência, é ao mesmo tempo uma crítica aos erros relativistas do multiculturalismo, tal como propostos atualmente pela esquerda liberal, e uma defesa da identidade conservadora norte-americana, ao enfatizar que a manutenção da ordem social necessita da existência de fundamentos culturais comuns expressos pela mentalidade, língua e literatura, costumes e instituições políticas da nação. Nessa relação de obras que antecedem a política da prudência e Redeeming the Time, não podemos deixar de citar o primeiro dos livros de Russell Kirk publicado em português, Eliot and His Age, T.S. Eliot, Moral Imagination in the 20th Century. A Era de T.S. Eliot, a imaginação moral do século XX, lançado originalmente em 1971 e no Brasil em 2011. Além de ser a melhor biografia intelectual de T.S. Eliot, o livro pode ser considerado a obra-prima de Russell Kirk, pois ao tomar como fio condutor o pensamento eliotiano, assim como a biografia e contexto histórico do literato, estrutura e condensa várias ideias da própria visão kirkiana de conservadorismo a respeito de tópicos como natureza humana, cultura, educação, história, sociedade e política, ressaltando o modo como a produção artística eliotiana sempre esteve em um grande diálogo com a tradição, principalmente com as obras de Virgílio, de 70 a 19 a.C., Dante Alighieri, de 1265 a 1321, e William Shakespeare, de 1564 a 1616. Vamos lá, então, para as notas, Primeira nota aqui é a The American Cause, a causa americana.
Publicada originalmente pela Regnery Publishing, a obra foi reeditada pela mesma editora em 1966, com o acréscimo de um prefácio do escritor e pintor John dos Passos, 1896 a 1970, sendo reimpressa em 1975 pela Greenwood Press. A obra se encontra disponível na seguinte edição: Russell Kirk, The American Cause, edição e introdução de Gleaves Whitney, terceira edição, Wilmington ISI Books, de 2002. A outra nota aqui, qual que é? As raízes da ordem americana, The Roots of American Order. Lançado originalmente pela Open Court, o livro recebeu uma segunda edição pela Pepperdine University Press, em 1977, e uma terceira pela Regnery Gateway, em 1991, estando disponível atualmente na seguinte edição: Russell Kirk, The Roots of American Order, quarta edição, Pref Forrest MacDonald, Wilmington ISI Books, 2003. Tá escrito assim, mas ó, vamos lá. A outra aqui é The Conservative Constitution, a Constituição Conservadora. Russell Kirk, The Conservative Constitution, Washington, D.C., Regnery Gateway, 1990. E a outra é Direitos e Deveres, Reflexões sobre Nossa Constituição Conservadora, Rights and Duties, Reflections on Our Conservative Constitution. Rights and Duties, Reflections on Our Conservative Constitution, edição de Mitchell S. Muncy. Introdução Russell Hittinger, de Dallas Spence Publishing, 1997. Tem mais nota, acabou não? America's British Culture, Cultura Britânica dos Estados Unidos. America's British Culture, New Brunswick Transaction Publishers, 1993. E qual que é a outra aqui? Aí, ó. Eliot and His Age, T.S. Eliot's Moral Imagination in the 20th Century. A Era de T.S. Eliot, a imaginação moral do século XX. A obra foi publicada originalmente pela Random House. A Sherwood Sudgeon & Company publicou em 1984, uma edição revista e ampliada do livro, reimpressa pela mesma editora em 1988. Em 2008, o Intercollegiate Studies Institute, ISI, fez uma reimpressão da obra com uma nova introdução de Benjamin D. Lockhart, Jr. O livro foi publicado em português na seguinte edição, Russell Kirk, A Era de T.S. Eliot, a imaginação moral do século XX, apresentação de Alex Catarino, introdução de Benjamin D. Lockhart Jr., tradução de Márcia Xavier de Brito, São Paulo, Realizações 2011. Aí acabou. Vamos continuar agora a leitura do livro, né? Cheio das notas aí. Assim, o resultado do pensamento kirkiano é apresentado nas antologias de ensaios, A Política da Prudência e Redeeming the Time, cuja origem é a nomeação de Russell Kirk em 1978 como Distinguished, não sei como se pronuncia isso, Scholar da Heritage Foundation. Distinguished Scholar da Heritage Foundation. Por isso, nessa ocasião, iniciou um ciclo de 4 palestras anuais na sede da instituição em Washington, D.C., das quais participaram vários políticos e formadores da opinião pública. Proferiu um total de 60 conferências, sendo que algumas das que versam sobre sociedade política foram publicadas no presente livro e outras, tratando da renovação da ordem cultural e do ordenamento da sociedade em Redeeming the Time. A ampla produção intelectual kirkiana, no entanto, foi além das sólidas muralhas do pensamento político, abrangendo os vastos campos da filosofia do direito, da história filosófica, da educação, da crítica cultural, da análise social e da economia, bem como adentrou no campo literário ao legar uma vasta obra de ficção sobrenatural. Ao longo dos mais de 50 anos de trabalho como homem de letras, Russell Kirk nos legou cerca de 3.000 artigos de opinião para jornais, 814 artigos acadêmicos, 255 resenhas de livros, 68 prefácios ou introduções para obras de outros autores, 23 livros ou coletâneas de ensaios acadêmicos, 3 romances e 22 de contos de terror, publicados em diversos periódicos e reunidos em 6 livros diferentes. Tá?
Não é somente a ampla produção intelectual Kirkiana que impressiona, mas também sua versatilidade, clareza, objetividade, profundidade, erudição e elegância estilística, que associados a uma grande lógica argumentativa e excepcional capacidade em compreender o modo como os problemas atuais da civilização ocidental são diretamente relacionados ao contexto cultural e à experiência histórica, nos conferindo uma prosa única e saborosa. Graças a tais características pouco usuais no mundo contemporâneo, Russell Kirk foi chamado de o Marco Túlio Cícero, de 66... Porra, tô errando aqui, ó. Marco Túlio Cícero, de 106 até 43 a.C., norte-americano pelo historiador Forrest McDonald, de O Santo Agostinho, de 354 a 430, de Nossa Era, pelo cientista político e historiador Jeffrey O. Nelson, e de Cavaleiro da Verdade, pelo filósofo Gerard Niemeyer, de 1907 a 1997. Diferente da maioria dos intelectuais contemporâneos, Russell Kirk soube testemunhar com convicção, os valores que propagou nas próprias obras, o que o fez, muitas vezes, utilizar exemplos pessoais na defesa da causa conservadora. Dentre os traços característicos de sua personalidade, destacam-se a timidez, a humildade, a sinceridade e a gentileza, o que, no entanto, não o impediu de ser um firme e enérgico defensor das verdades, que apreendeu pelos estudos e pelas experiências pessoais. No ensaio Reflections of a Gothic Mind, Reflexões de uma Mente Gótica, uma breve autobiografia publicada em 1963 na coletânea Confessions of a Bohemian Tory, Episode and Reflections of a Vagrant Career, não sei como é que se pronuncia essas palavras, eu nunca tinha ouvido falar. Confissões de um Tory Boêmio, episódios e reflexões de uma carreira errante. Afirmou ser, ao mesmo tempo, um Tory, afeiçoado à ortodoxia da Igreja e do Estado, e um boêmio errante, muitas vezes sem dinheiro, homem das letras e das artes, indiferente às fraquezas e aos modismos burgueses. Em Sword of Imagination, Kirk se autodefiniu com o bordão "Eu sou o que sou e isso é tudo o que sou", utilizado por um de seus heróis de infância, a personagem marinheiro Popeye, né? O personagem marinheiro Popeye, eles colocaram a personagem aí, criado em 1929 pelo cartunista E.C. Segar, 1894 a 1938. Mesmo sendo o mais respeitado ícone do movimento conservador nos Estados Unidos, Russell Kirk não se deixou seduzido pelas riquezas materiais, preferindo cultivar uma vida intelectual plena, dedicada aos estudos e à escrita, longe da confusão das cidades, na tranquilidade da vida comunitária e do convívio com a natureza na pequena vila de Mecosta, no noroeste de Michigan, onde durante quase 50 anos dividiu o tempo de trabalho com a tarefa de plantar centenas de árvores, preservando a beleza natural do local para as gerações vindouras. Em termos materiais, viveu de forma modesta. Contudo, foi contemplado com a graça natural da existência. Um bom exemplo desse traço pessoal surge no seguinte trecho de uma carta de 13 de outubro de 1953 que enviou para o editor Henry Regnery, 1912 a 1996. A pobreza nunca me incomodou. Posso viver com $400 por ano se for preciso. Tempo para pensar em liberdade de ação são-me muito mais importantes no presente que qualquer possível vantagem econômica. Sempre tive de viver à custa de meus esforços, sofrendo a oposição e não tendo o amparo dos tempos e dos homens que conduzem as coisas, e não me importo em continuar dessa maneira. Depois eu vou ler as notas, pessoal, tem nota pra caramba aqui, eu vou pular, porque senão a leitura vai ficar um pouco confusa para vocês. O Mago de Mecosta, denominação que gostava de utilizar para se referir a si mesmo, rejeitou a glória transitória, a fortuna efêmera que poderia ter conquistado nos grandes centros acadêmicos ou nos bastidores da política, e preferiu viver de modo simples e modesto em Piety Hill, P-I-E-T-Y, a casa ancestral da família em Mecosta, cercado de parentes, amigos, alunos, andarilhos e refugiados políticos ou religiosos oriundos do Vietnã, da Polônia, da Tchecoslováquia e da Etiópia. Tal exemplo de hospitalidade o fez comparar a própria residência com Valfenda, o lar de Mestre Elrond, o senhor de Imladris, não sei, I-M-L-A-D-R-I-S, o sábio e valoroso elfo da trilogia de The Lord of the Ring, O Senhor dos Anéis, nunca li nada dele, né? De J.R.R. Tolkien, 1892 a 1973.
a última casa amiga, o lugar de entendimento, ações e curas, para preservar todas as coisas imaculadas. Russell Kirk viveu uma existência integrada na qual os escritores e a atuação pública, os escritos e a atuação pública se harmonizaram numa concepção mística e sacramental da realidade, com a vida privada. Mais do que como intelectual público, o conservador Kirk dá testemunho de suas convicções pelo modo como desempenhou na própria vida os papéis de marido, pai de 4 meninas, amigo e orientador de vários jovens pesquisadores, o que torna o conhecimento da imaginação kirkiana inseparável da própria vida do autor. Filho primogênito do maquinista de trem Russell Andrew Kirk, 1897 a 1981, e da garçonete Marjorie Rachel Pierce Kirk, 1895 a 1943, Russell Amos Kirk, Kirk, nasceu em 19 de outubro de 1918, na cidade de Plymouth, no sudeste do estado de Michigan. O menino herdou do pai o ceticismo em relação às teorias sociais abstratas, a indiferença aos modismos e o apreço pela sabedoria do senso comum. A mãe contribuiu decisivamente no despertar da imaginação do filho pela leitura dos contos de fadas e histórias, tendo estimulado nele o gosto pela leitura de obras literárias. Outra figura que exerceu grande influência na formação do menino durante os primeiros anos de vida foi o avô materno, Frank H. Pierce, 1867 a 1931, que, tanto pelo exemplo quanto pela amizade, fez o neto se interessar pelos estudos, principalmente da história. O gosto pela poesia foi adquirido com a mãe, com a avó materna, Eva Johnson Pierce, 1871 a 1953, e com a bisavó Stella Russell Johnson, 1848 a 1936. As experiências familiares associadas às leituras dos clássicos abriram seus olhos para o fenômeno que G.K. Chesterton, 1874 a 1936, chamou Democracia dos Mortos, e que Edmund Burke denominou Contrato Primitivo da Sociedade Eterna, ou seja, a aliança que une todos os seres humanos em um pacto imortal feito entre Deus e a humanidade, e entre as gerações que desapareceram da Terra, a geração que ora vive e as gerações ainda por chegar. Entre 1923 e 1936, Russell Kirk estudou na Starkweather School e na Plymouth High School, ingressando em seguida na Michigan State University, onde se bacharelou em História em 1940. Em 1941, defendeu o mestrado em História pela Duke University, com sua pesquisa publicada em 1951 como seu primeiro livro sob o título John Randolph of Roanoke, A Study in Conservative Thought. John Randolph de Roanoke, um estudo sobre o pensamento conservador, que recebeu mais 3 edições revistas e ampliadas com o título John Randolph of Roanoke, A Study in American Politics, John Randolph de Roanoke, um estudo de política americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no Exército dos Estados Unidos entre 1941 e 1946 nos estados de Utah e da Flórida, sob a patente de sargento, realizando serviços burocráticos. Ingressou em 1946 na University of St. Andrews, na Escócia, por onde recebeu o prestigioso título Literatum Doctorate em 1952, com a tese que deu origem ao já citado livro The Conservative Mind. Entre 1946 e 1987, atuou como professor em diferentes instituições de ensino superior. Foi eleito juiz de paz em 1961 da Morton Township, em Mecosta County, Michigan, ocupando o cargo até 1965. De 1979 a 1988, foi diretor do Programa de Ciências Sociais do Educational Research Council of America, com sede em Cleveland, no Ohio. Russell Kirk aceitou o convite do escritor William F. Buckley Jr., 1925 a 2008, para escrever na nascente National Review uma coluna mensal intitulada From the Academy, da Academia, que apareceu na primeira edição em 19 de novembro de 1955 e foi publicada até 17 de outubro de 1980, quando decidiu cessar sua colaboração regular com o periódico, escrevendo apenas ocasionalmente artigos obituários e resenhas de livros. Junto com o editor Henry Regnery, fundou em 1957 o periódico trimestral Modern Age, do qual foi editor até 1959.
Visando difundir livros conservadores, fundou em 1960 o periódico trimestral de resenhas, The University Bookman, do qual foi editor até a morte. Em 30 de abril de 1962, foi lançado o primeiro artigo da coluna diária, To the Point, direto ao ponto, escrita por Kirk como jornalista sindicalizado e publicada até 29 de junho de 1975 em diferentes jornais de todo o país. De 1988 a 1994, coordenou a The Library of Conservative Thought, a Biblioteca de Pensamento Conservador, uma coleção de livros de autores conservadores clássicos e contemporâneos, publicada pela Transaction Publishers, para a qual escreveu prefácios ou introduções na maioria dos mais de 30 títulos lançados. Uma longa jornada espiritual e intelectual que já vinha sendo trilhada desde 1948 fez Russell Kirk se converter ao catolicismo, recebendo o batismo e pela primeira vez o sacramento da Eucaristia do dia 15 de agosto de 1964, festa da Assunção de Nossa Senhora, e o sacramento da confirmação em 1974, adotando o nome religioso de Russell Amos Augustine Kirk, em memória de Santo Agostinho, 354 a 430, para testemunhar o próprio processo gradativo de aceitação da fé. Após o cultivo de uma profunda amizade e de uma longa troca de correspondências, Russell Kirk se casou em 19 de setembro de 1964 com a bela e inteligente jovem conservadora Annette Yvonne Cecile Cottermont. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome, não sei se parecendo que tá em francês, não sei. 22 anos mais nova do que ele, a quem fora apresentado em fevereiro de 1960 numa conferência em Nova York, patrocinada pela organização anticomunista AWARE, em que ambos foram palestrantes. Os principais frutos dessa união foram as 4 filhas do casal, a saber, Monica Rachel, Cecília Abigail, Felicia Annette e Andrea Seton, S-E-T-O-N. A vida matrimonial, repleta de amor e alegria, possibilitou a sistematização e o maior desenvolvimento das potencialidades intelectuais de Kirk, que mesmo não tendo descuidado dos estudos e da atuação na vida pública do país, passou a viver principalmente em função da família e tornou-se um marido exemplar, bem como um pai carinhoso e atencioso. Em 16 de fevereiro de 1994, uma quarta-feira de cinzas, Russell Kirk foi informado numa consulta médica que sofria de insuficiência cardíaca congestiva e, portanto, teria poucas semanas de vida. Diante da notícia, aproveitou o tempo que lhe restava para continuar o trabalho na organização da coletânea Redeeming the Time, além de escrever O Tempo Is Life Worth Living? A Vida Vale a Pena? O epílogo da autobiografia The Sword of Imagination. Ao questionar o sentido da existência humana, o mago de Mecosta relembra a importância dos pais na formação do caráter, ressalta o papel da crença na transcendência para a sobrevivência da civilização e defende que o homem é feito para a eternidade. No texto, o Kirk se define como alguém que foi ao mesmo tempo pré-moderno e pós-moderno, além de fazer a seguinte reflexão. A presente vida na Terra, muitas vezes, o vislumbrara Kirk. É efêmera, duvidosa, mais parecida com uma arena que com um palco. Alguns homens estão destinados a ser gladiadores ou cavaleiros andantes, não meros jogadores erradios. De espadas desembainhadas, postam-se na planície umbrosa em defesa de todos e contra tudo. Quão bem eles se conduzirem em tal luta mortal determinará que condição poderão atribuir à incorrupção. Não obstante os próprios pecados omissivos e comissivos, na arena do arruinado século XX, Kirk soara a trombeta, empunhar a espada da imaginação e puder investir contra as tolices do tempo. Russell Kirk faleceu serenamente em Piety Hill, na presença dos familiares, no dia 29 de abril de 1994, sendo sepultado no cemitério da paróquia católica de St. Michael, em Rimousk, Michigan. Atrás da cova, a viúva e as 4 filhas plantaram uma de suas amadas árvores e mandaram erigir uma grande lápide de granito negro em forma de ogiva gótica, onde se lê Russell Kirk, 1918 a 1994, Man of Letters, e o seguinte trecho dos versos de T.S. Eliot, Little Guiding, o último dos 4 quartetos, tantas vezes repetidos por Russell Kirk. A comunicação dos mortos se propaga em línguas de fogo para além da linguagem dos vivos.
Por defender esse elo entre as diferentes gerações que chamamos de tradição, o alvo das reflexões de Russell Kirk foram remanescentes, a minoria criativa da sociedade que, ultrapassando as divisões de classe, as diferenças de raça e sexo ou orientação política, age como o sal da terra, lutando pela preservação dos princípios permanentes da civilização ocidental, visando contribuir na formação de uma nova geração de lideranças intelectuais conservadoras. O Mago de Mecosta recebeu na própria casa inúmeros estudantes norte-americanos e europeus que foram orientados como bolsistas da Wilbur Foundation, muitos dos quais ocupam atualmente cátedras em importantes instituições de ensino superior. De 1973 até 1993, o Intercollegiate Studies Institute desenvolveu programas de formação em Piety Hill, nos quais o Cavaleiro da Verdade, algumas vezes acompanhado por outros ilustres professores, lecionou em diferentes seminários sobre assuntos diversos para centenas de alunos. Tanto os seminários organizados em parceria com o ISI, quanto a orientação de pesquisa dos bolsistas de Wilbur Foundation foram a origem do trabalho desenvolvido desde 1995 pelo Russell Kirk Center for Cultural Renewal, que, fundado e presidido por Annette Kirk, congrega diversos acadêmicos, dentre os quais inúmeros ex-alunos de Russell Kirk, e dá continuidade ao legado do pensamento kirkiano, preservando os arquivos do autor, mantendo uma ampla biblioteca, promovendo seminários acadêmicos e dando suporte para vários pesquisadores. Mesmo tendo como alvo principal os remanescentes, Russell Kirk não se eximiu das responsabilidades de inspirador do movimento conservador norte-americano. O literato George Gissing, Gissing, G-I-S-S-I-N-G, 1857-1903, afirmou que a política é a preocupação dos semi-analfabetos. Em diferentes momentos da vida pública, o Cavaleiro da Verdade se lembrou dessa advertência, mas ao mesmo tempo teve consciência que a política não pode ser abandonada totalmente aos semi-analfabetos. A responsabilidade intelectual diante de graves problemas, tanto em questões domésticas quanto nas relações externas, fez com que Kirk se envolvesse algumas vezes com a prática política, mas sempre entendendo tal atividade como a arte do possível e evitando a associação com grupos radicais ou sectários. Manteve um amplo e respeitoso diálogo com inúmeros adversários políticos e intelectuais, sabendo diferenciar as divergências teóricas das relações pessoais. O exemplo da atitude moderada e cordial do Mago de Mecosta nessas questões foi o contato com o historiador e crítico social Arthur M. Não sei como se pronuncia, S-C-H-L-E Singer Jr., 1917-2007, assessor do presidente John F. Kennedy, 1917 a 1963, e membro do Partido Democrata, com quem debateu inúmeras vezes em artigos para jornais ou em eventos públicos, trocando uma vasta correspondência amistosa com esse interlocutor. Russell Kirk esteve em contato com inúmeros políticos de diferentes tendências, vindo a conhecer pessoalmente e a trocar correspondência, entre outros, com o ex-presidente Herbert Hoover, 1874 a 1964, o pacifista e socialista Norman Thomas, 1884 a 1968, o senador republicano Barry Goldwater, 1909 a 1998, o senador democrata Eugene J. McCarthy, 1916 a 2005, o vice-presidente Hubert Humphrey, de 1911 a 1978, o congressista republicano e futuro presidente Gerald R. Ford, 1913 a 2006, os presidentes Lyndon B. Johnson, 1908 a 1973, Richard M. Nixon, 1913 a 1994, Ronald Reagan, 1911 a 2004 e George H. W. Bush, bem como o futuro presidente George W. Bush. Por acreditar que sua missão era trabalhar além das pequenas disputas do corpo político, Kirk declinou dos convites para assumir postos na administração pública feitos por Nixon e Reagan, dizendo ironicamente para o primeiro que poderia ter tido esse tipo de cargo quando tinha 30 anos se desejasse, e brincando com o segundo, afirmou: "Como você deve me odiar para tentar me transformar num burocrata." A coerência com os princípios defendidos sempre foi mais importante que as aparentes necessidades políticas do momento histórico, fator que fez Russell Kirk criticar o uso de bombas nucleares contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, censurar a atuação do senador republicano Joseph R. McCarthy, 1908 a 1957, e da John Birch Society, na perseguição política e na denúncia aos comunistas, notar os efeitos gerados pelo conformismo do chamado American Way of Life, modo de vida norte-americano, desaprovar a doutrina da guerra preventiva e a entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, assim como avaliar negativamente o apoio quase incondicional da diplomacia norte-americana a Israel e o envolvimento direto ou indireto dos Estados Unidos nos problemas do Oriente Médio,
tal como se deu na guerra entre o Irã e o Iraque de 1980 a 1988, nos conflitos no Líbano em 1983 e na Primeira Guerra do Golfo em 1991. Kirk apoiou em 1976 a candidatura independente de Eugene J. McCarthy por acreditar que não existiam diferenças de programa político entre o republicano Gerald Ford e o democrata Jimmy Carter. Em 1992, assumiu em Michigan a coordenação da campanha presidencial de Patrick Buchanan nas primárias do Partido Republicano, como uma forma de expressar a desaprovação às direções tomadas pela administração de George H. W. Bush na política interna e nas relações externas. A atuação de Russell Kirk em causas políticas não foi limitada ao apoio a campanhas eleitorais, ao contato com políticos e à crítica aos problemas governamentais, mas também pelo envolvimento em causas sociais e pela participação em inúmeros debates nos quais enfrentou de forma cordial vários oponentes famosos, como o líder do movimento negro Malcolm X, de 1925 a 1965, ou Malcolm X, né? A filósofa e romancista literária Ayn Rand, 1905 a 1972, e o ativista social da nova esquerda Tom Hayden, entre outros. As principais batalhas travadas pelo Cavaleiro da Verdade em sua atuação pública foram o combate ao avanço do radicalismo anárquico nas universidades, a oposição à utilização do aborto como política de saúde pública ou como direito pleiteado pelo movimento feminista e a luta contra a redução da liberdade religiosa na esfera pública, bem como o apoio à necessidade de uma reforma educacional pautada no primado da família, na competição de currículos, na diversidade de instituições de ensino com ênfase em escolas privadas independentes, nos estudos clássicos, no retorno da história, em substituição aos estudos sociais nos currículos escolares e na instrução dos princípios morais para os alunos. Tal atuação política pode ser resumida numa carta para o amigo e editor Henry Regnery, datada de 6 de dezembro de 1987, em que escreveu: os livros históricos, os escritos polêmicos, a crítica literária e mesmo a ficção que produzi foram no intuito de resistir às paixões ideológicas que têm devastado a civilização desde 1914, aquilo que Arnold Toynbee chamou de período de desordem. Nadei contra a corrente da opinião dominante. Ao ver se aproximar meu 70º aniversário, estou deveras surpreso de não ter sido lançado ao abismo profundo. De fato, fiz algum progresso contra a maré ideológica e os ferozes apetites de nossa época. Deixa eu ver se tá faltando muito aqui, porque senão vai ficar louco, né? Tá faltando um bocado aqui. Vamos ver onde que eu parei. Acho que eu vou dar uma pausa por aqui. E aí eu vou levar, eu vou ler. Eu vou ler só as referências, as notas, né? As notas que ficaram aqui como faltantes. A gente já tá na página 32 do livro. Vamos lá. 33, né? Isso, 33 do livro, vamos lá. Qual que eu tinha parado aqui? Eu nem lembro qual nota que eu tinha parado. Vamos ver aqui. Não, eu pulei muita coisa aqui. Vamos lá para a página 18, 19, vamos ver aqui. Acho que é essa aqui, ó, vamos ver. Distinguished Scholar da Heritage Foundation, vamos ver esse aqui. Fundada em 1973, a Heritage Foundation é a principal instituição conservadora norte-americana dedicada à elaboração de políticas públicas que promovam os princípios dos valores tradicionais do governo limitado, da economia de livre mercado, da defesa externa e da segurança interna. A história e o trabalho desse think tank, com várias passagens narrando a colaboração de Kirk, são objeto da seguinte obra: Lee Edwards, The Power of Ideas, The Heritage Foundation at 25 Years, Ottawa, Jameson Books, 1997. Já foi uma, vamos ver a outra aqui. Então, esse aqui foi, vamos ver a outra. Tem outra aqui? Aqui, ó. As produções do Russell Kirk, né? Vamos ver aqui. Ele fez um monte de coisa, não é isso? Uma compilação parcial das referências bibliográficas da vasta produção intelectual de Russell Kirk e dos estudos sobre o pensamento kirkiano foi organizada pelo historiador Charles C. Brown, arquivista e bibliotecário do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, e publicado na seguinte edição: Charles C. Brown, Russell Kirk, a bibliography, não sei como se pronuncia, eu nunca tinha pronunciado essa palavra em inglês. Wilmington, segunda edição, Wilmington ISI Books, 2011. Vamos ver os outros. Aqui, ó.
Forrest McDonald. Quem que foi esse cara? Forrest McDonald, Russell Kirk, The American Cicero, in James E. Person Jr., The Unbounded Grace of Life, Essays in Honor of Russell Kirk, Peru, Sherwood, Sutton and Company, 1994, página 15 a 18. Qual que é a próxima? Jeffrey O. Nelson. Jeffrey O. Nelson, An Augustine for All Age, né? The University Bookman, volume 34, número 2, 1994, na página 13 até a 15. Depois é Garrett Niemeyer, Night of Truth, The University Bookman, volume 34, número 2, 1994, da página 6 à página 7. Qual que é a próxima aqui? Errante e muitas vezes sem dinheiro, um homem das letras e das artes, indiferentes às fraquezas e aos modismos burgueses. Vamos ver isso aqui. Russell Kirk, Reflections of a Gothic Mind, in Confessions of a Bohemian Tory, Episodes and Reflections of a Vagrant Career, Nova York. Fleet Publishing Corporation, 1963, página 3. Qual que é o outro aqui? Eu sou o que sou e isso é tudo que sou. The Sword of Imagination, tá? Página 12. Ele cita isso aí nesse livro aí, né? Graça natural da existência. É isso que está escrito? Deixa eu ver aqui. Em termos materiais, viveu de forma modesta. Contudo, foi contemplado com a graça natural da existência. Vamos ver aqui. Está em Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France. Tá escrito isso aí na página 331 da obra, tá? Que outra? Tá. Um bom exemplo desse traço pessoal surge no seguinte trecho de uma carta, né? Tem um trecho aqui de uma carta dele, né? Que o Kirk enviou para Henry Regnery. Ele enviou essa carta no dia 13 de outubro de 1953. A pobreza nunca me incomodou. Posso viver com $400 por ano, se for preciso. Tempo para pensar em liberdade de ação são-me muito mais importantes no presente que qualquer possível vantagem econômica. Sempre tive de viver às custas de meus esforços, sofrendo oposição e não tendo o amparo dos tempos e dos homens que conduzem as coisas e não me importam em continuar dessa maneira. Isso daí, pessoal, essa parte da carta aí, né? Tá em Henry Regnery, Russell Kirk and the Making of the Conservative Mind. Opposite, na página 352, tá? Outra nota aqui, ó. O Mago de Mecosta, denominação que gostava de utilizar para se referir a si mesmo. Aí tá aqui. Russell Kirk, The Surly Bell. 10 Stories and Sketches. Uncanny of Uncomfortable with a Note on the Ghostly Tales. Nova York, Fleet Publishing Corporation, 1962. Louis Filler, The Wizard of Mecosta. Russell Kirk of Michigan History. Volume 63, número 5, October 1979, página 12 até 18. M.E. Bradford, The Wizard of Mecosta, National Review, volume 32, número 25, December 12, 1980, da página 1513 até a 1514. Aí aquela parte que fala, né, o Senhor dos Anéis, a última casa amiga, um lugar de entendimentos, ações e curas para preservar todas as coisas imaculadas. Vamos ver onde está isso daí, né? J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Tradução Lenita Maria Rimoli Esteves e Almiro Pizetta. São Paulo Martins Fontes, 2001, da página 237 até 299. E a página 284 também. Essas duas passagens da obra de Tolkien são citadas em Russell Kirk, The Sword of Imagination, Opposite, página 344.
Russell Kirk viveu uma existência integrada, na qual os escritos e a atuação pública se harmonizaram numa concepção mística e sacramental da realidade com a vida privada. Onde que está isso aqui? Ian Boyd, I-A-N, espaço B-O-Y-D, C-S-B. Russell Kirk é um homem íntegro. The Intercollegiate Review, volume 30, número 1, Fall 1994, da página 18, até a página 22. Mais do que como intelectual público, o conservador Kirk dá testemunho de suas convicções pelo modo como desempenhou na própria vida os papéis de marido, pai de 4 meninas, amigo e orientador de vários jovens pesquisadores, o que torna o conhecimento da imaginação kirkiana inseparável da própria vida do autor. Além dos próprios relatos de Russell Kirk no ensaio Reflections of a Gothic Mind e na autobiografia This World of Imagination, ver também Annette Kirk, Life with Russell Kirk, Washington, D.C., Heritage Foundation, 1995, The Heritage Lectures, 547. Cecilia Kirk Nelson, A Literary, um patrimônio literário, The University Bookman, volume 34, número 2, 1994, da página 23 a 28. Alex Catarino, A Vida e a Imaginação de Russell Kirk, em Russell Kirk, A Era de T.S. Eliot, Opposite, página 11 até a 104. Mais referência, vamos lá, acabou não. Tem muita. Qual que é a próxima aqui? Ah tá, Democracia dos Mortos. As experiências familiares associadas às leituras dos clássicos abriram seus olhos para o fenômeno que G.K. Chesterton chamou Democracia dos Mortos. Vamos ver aqui. G.K. Chesterton, Ortodoxia. Apresentação, notas e anexo, Ives Gandra da Silva Martins Filho. Tradução, Cláudia Albuquerque Tavares, São Paulo, editora LTR, 2001, página 69. E que Edmund Burke denominou o contrato primitivo da sociedade eterna, ou seja, a aliança que une todos os seres humanos em um pacto imortal feito entre Deus e a humanidade, e entre as gerações que desapareceram da Terra, a geração que ora vive e as gerações ainda por chegar. Então vamos ver aqui, ó. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, Opposite, página 359, ele fala, né, democracia dos... É isso mesmo? Aliás, ele fala ali, contrato primitivo da sociedade eterna, né? O pacto imortal entre Deus e a humanidade, entre as gerações que desapareceram da Terra, a geração que ora vive e as gerações ainda por chegar. Isso aí está em Russell Kirk, A Arte Normativa e os Vícios Modernos, tradução de Gustavo Santos e notas de Alex Catarino, Communio, C-O-M-M-U-N-I-O, Revista Internacional de Teologia e Cultura, volume 27, número 4, de outubro até dezembro de 2008, página 993 até a 1017, CIT P 1006. Tem mais coisa? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui, ó. Ah, tem mais coisa. Ih, tem muita coisa aqui ainda pra eu ler. Pera aí, pessoal. Nossa, já falta muita nota ainda. Mas a gente vai ler cada um. Pera aí. Onde que eu parei aqui? Onde que eu parei? Ah, tá. Parei aqui, ó. Parei na página 23. Calma aí. Até a página 32 tem notinha de rodapé. Calma aí. Vamos lá. John Randolph de Roanoke. Um estudo de política americana. É isso? Esse que é o primeiro? Vamos ver se é isso. Ah, não. Mentira. Um estudo sobre pensamento conservador. John Randolph of Roanoke, A Study on Conservative Thought. John Randolph de Roanoke, um estudo sobre pensamento conservador. Vamos ver aqui. John Randolph of Roanoke, A Study in Conservative Thought. Chicago, University of Chicago Press, 1951.
tá? Aí vem o próximo. Um estudo sobre pensamento conservador. Agora um estudo de política americana. Um estudo de política americana também desse mesmo autor aí. A partir da segunda edição, publicada em 1964 pela Henry Regnery Company, o autor incluiu como anexo ao livro uma seleção de cartas e de discursos de John Randolph. Em 1978, a Liberty Press publicou a terceira edição da obra. Póstumamente apareceu a seguinte edição revista pelo autor, Russell Kirk, John Randolph of Roanoke, A Study in American Politics, with Selected Speeches and Letters. Quarta edição, Indianapolis Liberty Fund, 1997. Russell Kirk aceitou o convite do escritor William F. Buckley, Jr. para escrever a nascente National Review. A história da National Review e a sua importância para o movimento conservador, ressaltando em várias partes o papel de Russell Kirk como inspirador e colaborador do periódico, é narrada em Jeffrey Hart, The Making of the American Conservative Mind, National Review and Its Times, segunda edição, Wilmington, ISI Books, 2006. Em 30 de abril de 1962, foi lançado o primeiro artigo da coluna diária To The Point, direto ao ponto, escrita por Kirk como jornalista sindicalizado e publicada até 29 de junho de 1975 em diferentes jornais de todo o país. Vamos ver aqui. A coluna To The Point foi objeto da seguinte dissertação de mestrado: Thomas Chestnut Young, Russell Kirk's column, To The Point, Traditional Aspects of Conservatism, Johnson City, East Tennessee State University, 2004. Uma listagem dos 294 artigos mais significativos da coluna aparece em Charles C. Brown, Section C, To The Point, Column, A Selection, and Russell Kirk, a Bibliography, Opposite, da página 63 até 80. Acho que é Bibliography. Não sei. Depois vocês confiram aí pra mim que eu tô meio enferrujado no meu inglês, né? De 88 a 94, coordenou a The Library of Conservative Thought, a Biblioteca de Pensamento Conservador, uma coleção de livros de autores conservadores clássicos e contemporâneos publicada pela Transaction Publishers, para a qual escreveu prefácios ou introduções na maioria dos mais de 30 títulos lançados. Vamos ver aqui. A relação completa dos 69 prefácios ou introduções escritos por Russell Kirk para livros de outros autores aparece em Charles C. Brown. Section G. Introduções and Forewords. Introductions and Forewords to Books. Em Russell Kirk, a Bibliography Opposite, da página 115 até a 120. Tem mais? Vamos lá. Outra que eu pulei aqui, ó. Uma longa jornada espiritual e intelectual que já vinha sendo trilhada desde 48 fez Russell Kirk se converter ao catolicismo, recebendo o batismo pela primeira vez do sacramento da Eucaristia no dia 15 de agosto de 1964, festa da Assunção de Nossa Senhora, e o sacramento da confirmação em 1974, adotando o nome religioso de Russell Augustine Kirk, em memória de Santo Agostinho, para testemunhar o próprio processo gradativo de aceitação da fé. Aí tá aqui, Alex Caterino, A Vida e a Imaginação de Russell Kirk, Opposite, página 46 até 56. 46 e 56. Qual que é a próxima? Is Life Worth Living? A vida vale a pena? Né? Russell Kirk, Is Life Worth Living? In The Sword of Imagination, Opposite, da página 471 a 76. O título é uma referência ao livro Is Life Worth Living? A Vida Vale a Pena? De W. H. Mallock, 1849 a 1823, publicado originalmente em 1879, que é listado por Russell Kirk no capítulo 4, 10 livros conservadores, página 138, da presente obra como um dos textos que, na diversidade do impulso conservador, deve ser lido por todos que buscam sabedoria política e moral. Antecipando o lançamento da autobiografia de Russell Kirk, o ensaio foi publicado póstumamente por Annette Kirk e Jeffrey O. Nelson em Russell Kirk, Is Life Worth Living? The University Bookman, volume 34, número 2, 1994, da página 29 até 34. Vamos lá, próximo. Aí tem aqui, né?
Russell Kirk se define como alguém que foi ao mesmo tempo pré-moderno e pós-moderno, além de fazer a seguinte reflexão. Aí tem a reflexão que eu já li para vocês, e aí vem a nota, né? The Sword of Imagination of Psyche tá lá, nessa obra aí, né? Da página 475 até a página 476. Os 4 quartetos, né? Tantas vezes repetidos por Russell Kirk, a comunicação dos mortos se propaga em línguas de fogo para além da linguagem dos vivos. Tá lá, T.S. Eliot, Little Gideon, I 52 e 53. No original em inglês, the communication of the dead is tongued with fire beyond the language of the living. T.S. Eliot, Little Gideon, in 4 quartets. Nova York, Harcourt Brace, 1943, página 49 até 59, City, página 51. Próximo aqui é... Vamos ver qual que é. Vamos ver. De 1973 até 1993, o Intercollegiate Studies Institute, o ISI, né, ISI, desenvolveu programas de formação em Prairie Hill, nos quais o Cavaleiro da Verdade, algumas vezes acompanhado por outros ilustres professores, lecionou em diferentes seminários sobre assuntos diversos para centenas de alunos. A história e atuação no movimento conservador do ISI, instituição que desde a fundação em 1956 contou com o apoio de Kirk, é objeto do seguinte livro: Lee Edward, Education for Liberty, The First Half Century of the Intercollegiate Studies Institute, Washington, D.C., Regnery Publishing, 2003. Vamos ver aqui. O literato George Gissing, não sei, afirmou que a política é a preocupação dos semi-analfabetos. Em diferentes momentos da vida pública, o Cavaleiro da Verdade se lembrou dessa advertência, mas ao mesmo tempo teve consciência que a política não pode ser abandonada totalmente aos semi-analfabetos. Russell Kirk, The Sword of Imagination, of Psyche, página 167. Um exemplo da atitude moderada e cordial do mago de Mescosta nessas questões foi o contato com o historiador e crítico social Arthur M. aquele nome fodido lá, né? Schlesinger Jr., assessor do presidente John F. Kennedy e membro do Partido Democrata, com quem debateu inúmeras vezes em artigos para jornais ou eventos públicos, trocando uma vasta correspondência amistosa com esse interlocutor. Tanto Russell Kirk quanto Arthur M. Schlesinger Jr. foram pioneiros nos estudos e na divulgação do pensamento de Orestes Brownson durante o século XX. Uma apreciação de Kirk sobre as ideias de Schlesinger aparece no seguinte artigo: Russell Kirk, Arthur M. Schlesinger Jr., Los Angeles Times, August 24, 1962, 2, página 5. A edição de 17 de julho de 1960 do The New York Times Magazine publicou os artigos A Republican View of Democrats, de Russell Kirk, e a Democratic View of the Republicans, de Arthur M. Schlesinger Jr., bem como em 6 de novembro de 1960 os ensaios The Case for Nixon, de Kirk, e The Case for Kennedy, de Schlesinger. Além da vasta correspondência entre os dois intelectuais, os arquivos do Russell Kirk Center preservam um vídeo de debate, gravado em Prairie Hill, na década de 1980, no qual Kirk e Schlesinger abordam de forma cordial as concepções divergentes que sustentam sobre filosofia da história. Acabando, hein? Mais um aqui. George W. Bush. Acho que é isso mesmo. O envolvimento de Kirk com a vida política é abordado em The Sword of Imagination nos capítulos 10, The Art of Politics and the Art of Love, página 249 até 271. 11, Private Victory and Public Defeat, página 273 até 303. 12, Imagination and Practical Politicians, página da 305 até 306. E 16, Causes Gained, Causes Disputed, página 437 até 469. Aí vem a próxima aqui, outra referência, outra notinha. Vamos ver aqui.
Kirk declinou dos convites para subir postos na administração pública feitos por Nixon e Reagan, dizendo ironicamente que para o primeiro que poderia ter tido esse tipo de cargo quando tinha 30 anos se desejasse, e brincando como o segundo afirmou, como você deve me odiar para tentar me transformar num burocrata. Vamos ver aqui. Russell Kirk, The Sword of Imagination, Opposite, página 435, ele fala isso daí, né? Aí quando ele fala aí, né, dos debates que ele enfrentou, como o Malcolm X, tá aqui. Malcolm X e Russell Kirk participaram juntos em Chicago de um debate no programa de televisão do apresentador Irving Kupcinet, de 1912 a 2003. Após o assassinato do líder do movimento, poucos meses após o debate, Kirk escreveu o seguinte artigo relatando parte do evento e as impressões dele sobre Malcolm X. Russell Kirk, Words About Malcolm X, The Helena Montana Independent Record, Wednesday, March 3, 1965, página 4. Tem mais uma aqui, hein? Ayn Rand, não sei pronunciar esse nome aqui, é um nome feminino, tá? A-Y-N espaço R-A-N-D. O debate entre Ayn Rand e Russell Kirk foi mediado pelo apresentador Eric Sevareid, 1912 a 1992, num programa de televisão no canal CBS, sendo relatado por Kirk no seguinte artigo: Russell Kirk, An Encounter with Ayn Rand, Los Angeles Times, August 6, 1962, 2, página 5. O texto foi reimpresso no livro Confessions of a Bohemian Tory, não sei. Opposite P 182, 181 até a página 182. É cada nome, né? É cada nome complicado. Tom Hayden. O debate com Tom Hayden, em 1968, na Michigan University, Ann Arbor, é relatado em Russell Kirk, The Sword of Imagination, da página 406 até 407. Uma crítica geral sobre a chamada Nova Esquerda aparece no seguinte artigo: Russell Kirk, Prospects of New Left, The Spartanburg Herald, August 1, 1966, página 3. As principais batalhas travadas pelo Cavaleiro da Verdade em sua atuação pública foram o combate ao avanço do radicalismo anárquico nas universidades. Vamos ver aqui. O diálogo mantido entre Russell Kirk e alguns líderes dos protestos estudantis da década de 60 é narrado em Russell Kirk, The Sword of Imagination, da página 405 a 417. A crítica de Kirk ao avanço do radicalismo anárquico nos campi universitários aparece em diversos artigos de opinião nas colunas From the Academy e To the Point, em diversos ensaios, dentre os quais destacamos o seguinte. Vamos ver. Russell Kirk, The University and Revolution and Insane Conjunction, The Intercollegiate Review, volume 6, número do 1 ao 2, Winter, 1969 até 1970, da página 3 até 23. Aí tá aqui, né? A oposição à utilização do aborto como política de saúde pública ou como direito pleiteado pelo movimento feminista. Aí vamos ver. Russell Kirk apoiou ativamente o trabalho de inúmeros grupos pró-vida, atuando de forma efetiva com a esposa Annette Kirk, não sei, na cruzada em defesa dos direitos do nascituro. Nessa ardorosa batalha, Kirk contribuiu escrevendo diversos artigos de opinião em jornais de grande circulação e ministrando várias palestras em diferentes cidades contra a legalização do aborto, sendo os mais importantes porta-voz da organização PTAA, People Taking Action Against Abortion, pessoas agindo contra o aborto. Envolvimento de Russell e Annette na causa pró-vida, bem como a luta do casal contra os defensores do aborto, são narrados em Russell Kirk, The Sword of Imagination, Opposite, página da 417 até a página 432. Aí também, a luta contra a redução da liberdade religiosa na esfera pública. Os principais escritos teóricos kirkianos nos quais aparece a crítica à secularização da sociedade e a defesa da liberdade religiosa são os respectivos ensaios. Russell Kirk, Moral Principle, Church and State, in The American Cause, página 35 e 46, idem. The First Clause of First Amendment, Politics and Religion, in The Conservative Constitution, da página 128 até a 142. Civilization, Civilization Without Religion, in Redeeming the Time, da página 3 até a página 15.
15. A Christian College in Secular City, in Rights and Duties, da página 166 até a página 79. An Establishment of Humanitarianism, é assim que fala? Humanitarianism, tá em Rights and Duties, da página 180 até a página 193. Assumindo uma posição contrária ao secularismo, Kirk escreveu alguns artigos de opinião sobre casos judiciais específicos, envolvendo a luta de determinados grupos de cidadãos contra a redução da liberdade religiosa propostas por reformas educacionais estatais. Uma das principais ações práticas envolvendo o problema que Kirk se envolveu foi a participação como um dos organizadores e como palestrante da National Conference on Religion Liberty, Conferência Nacional para a Liberdade Religiosa, seminário que reuniu mais de 500 pessoas em Washington, D.C., no dia 22 de janeiro de 1984, em que intelectuais, juristas e parlamentares, a partir da análise de casos judiciais específicos, debateram o papel do executivo, do judiciário e do legislativo na luta contra o secularismo militante. Os anais do evento foram publicados como The Assault on Religion, Commentaries on the Decline of Religious Liberty, edição e introdução Russell Kirk, prefácio James McClellan, McClellan, aí tá, C-L-E-L-L-A-N, não sei pronunciar esse nome, tá? Lanham, Cumberland University Press of America, Center for Judicial Studies, 1986. Judicial Studies, 1986. Aí também, ênfase em escolas privadas independentes, nos estudos clássicos, no retorno da história em substituição aos estudos sociais, nos currículos escolares e na instrução dos princípios morais para os alunos. Vamos ver o que tem aqui. A temática da educação, com ênfase na defesa do modelo clássico de educação liberal e na crítica aos erros culturais e pedagógicos disseminados pelas concepções progressistas dos reformistas educacionais, é um ponto recorrente do pensamento kirkiano, tendo sido um dos principais objetos tratados nos artigos de opinião das colunas From the Academy e To the Point, e em inúmeros ensaios acadêmicos, bem como nos seguintes livros: Russell Kirk, Academic Freedom, An Essay in Definition, segunda edição, Chicago Regnery Publishing, 1962, The Intemperate Profession and Other Cultural Splenetics, segunda edição, Peru, Sherwood, Surgeon and Company, 1988, Decadence and Renewal in the Higher Learning, An Episodic History of American University and College since 1953, South Bend Gateway, 1978. Dentre os inúmeros ensaios escritos por Kirk que dissertam sobre educação, destacamos além do capítulo 16, Cultivando Desertos Educativos, página 301, da presente obra, apresente Notas para uma Definição de Propósito Educacional, da página 541 até a página 559. Do capítulo 10, Ilusões e Afirmações, da página 541 até a 584, no já citado livro A Era de T.S. Eliot, A Imaginação Moral do Século XX, e os capítulos 3, A Tensão da Ordem e a Liberdade na Universidade, página 29 até a página 40. E 4, né? The Conservative Purpose of a Liberal Education, da página 41 até 52. 5, Can Victory Be Taught, da página 53 até a 67. E 9, Humanity Learning in the Age of the Computer, da página 114 até a página 127. Na coletânea Redeeming the Time, o pensamento educacional kirkiano é analisado em Peter J. Stanley's Prophet of Higher Education, The Intercollegiate Review, volume 30, número 1, Fall 1994, páginas 76 até 80. David G. Bonagura, Jr., The Sword of Education, The University Berkman, volume 46, acho que é isso mesmo, 46, número 4, Winter 2008, página 16 até a 20. Aí a última notinha aqui, a última notinha é aqui, tantos
tanto os textos acadêmicos e os ensaios de opinião, quanto os escritos literários de Russell Kirk têm chamado a atenção de inúmeros pesquisadores, que principalmente ao longo das últimas 2 décadas vêm produzindo um número crescente de livros, capítulos de livros ou ensaios de referência, bem como artigos em periódicos e trabalhos de doutorado ou de mestrado sobre a temática, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Polônia, na República Tcheca, na Hungria, na Rússia. Isso aqui eu não li ainda não, né? Mas vamos ver qual que é a última nota. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Ah, não, acaba aqui, né? Ah, tá. Eu pulei aqui. Tal atuação política pode ser resumida numa carta para o amigo editor Henry Regnery, datada de 6 de dezembro de 1987, em que escreveu: os livros históricos, os escritos polêmicos, a crítica literária e mesmo a ficção que produzi foram no intuito de resistir às paixões ideológicas que têm devastado a civilização desde 1914, aquilo que Arnold Toynbee chamou de período de desordem. Nadei contra a corrente da opinião dominante. Ao ver se aproximar o meu 70º aniversário, estou deveras surpreso de não ter sido lançado ao abismo profundo. De fato, fiz algum progresso contra a maré ideológica e os ferozes apetites de nossa época. Vamos ver aqui. A correspondência completa trocada entre Henry Regnery e Russell Kirk entre as décadas de 1950 e 1990 se encontra arquivada na Hoover Institution Library and Archives de Stanford University, em Palo Alto, na Califórnia. Fotocópias de toda essa vasta correspondência entre Kirk e Regnery fazem parte do acervo dos arquivos do Russell Center for Cultural Renewal, em McCosta, Michigan. Então vou parar por aqui, pessoal. Página 33, tá? Página 33 da obra. Lembrando que a obra, pessoal, tem mais de... Vamos ver aqui, eu acho que tem mais de 493 páginas. Só que as últimas páginas, né, são o quê? Fazem parte do índice remissivo. Então a obra que a gente vai ler aqui, né, vai ter a página... Vamos ver aqui, ó. Tô pulando o índice remissivo aqui, vamos ver onde que vai parar. Ela tá completinha aqui em PDF, que eu consegui baixar. Quem quiser, eu posso mandar aí, tá? Eu posso enviar para quem quiser. Meu e-mail é lucasa582@gmail.com. A gente vai ler até a página 490... Não, mentira. 473. A gente vai ler até a página 473 da obra, tá bom? É isso daí, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!